por causa das colônias recém-imigradas que haviam no país. O grande temor do Estado-Maior do Exército Brasileiro nessa época dizia respeito justamente à possibilidade de um levante nazista no sul do Brasil, organizado pelo Partido Nazista, que funcionava aqui no Brasil, que fizesse uma organização política daquelas populações para romper, fazer um movimento de separatismo da região sul do Brasil em relação ao resto do país, criando aquilo que nossas elites chamavam então de um Brasil antártido, um Brasil nazista, um Brasil separado do resto do país por conta da intensa presença e influência da comunidade de origem alemã. Buscando manter o controle sobre esta população, o governo brasileiro iniciou a campanha nacionalista. A campanha da nacionalização desenvolvida pelo governo Getúlio Vargas visava justamente provocar, forçar a nacionalização cultural das comunidades de imigrantes. Não só as comunidades de origem alemã, vistas sempre como suspeitas, de não necessariamente serem patrióticas ou fiéis à nacionalidade brasileira, mas todas as nacionalidades. A campanha da nacionalização visava extinguir o uso de nomes estrangeiros, o uso do idioma estrangeiro, o uso de escolas em idioma exclusivamente estrangeiro, a compra e venda de jornais impressos exclusivamente em língua estrangeira. Havia um esforço, então, de nacionalizar à força, através de leis coercitivas, o conjunto das colônias de imigrantes que residiam aqui no Brasil há gerações e, no caso dos alemães, mantendo em boa medida os seus costumes, os seus hábitos e, lógico, mantendo também o uso tanto público como privado da língua alemã. O forte sentimento nacional da época desagou no movimento integralista. O movimento integralista foi muito importante porque ele oferecia, a ação integralista brasileira, ela oferecia uma possibilidade de participação nesses movimentos de extrema-direita numa organização nacional. É importante a gente notar que o Partido Nazista no Brasil, em que pese a grande soma de dinheiro, de esforço, de energia que o governo alemão dedicou a recrutar a comunidade de origem alemã para a causa nazista, o Partido Nazista no Brasil permaneceu muito pequeno. O melhor palpite é que o Partido Nazista no Brasil tenha recrutado no máximo 3 mil membros. Se você levar em conta que a comunidade de origem alemã no Brasil contava com 900 mil pessoas, 3 mil membros não chega a ser um sucesso de recrutamento, pelo contrário, Para o governo Getúlio Vargas, o sucesso do integralismo não foi nenhum alívio. Na verdade, eles eram aliados. O golpe de Estado que instaurou a ditadura varguista em novembro de 1937 contou com o apoio do integralismo. Getúlio Vargas foi muito hábil em oferecer ou acenar com algumas ofertas para os membros do integralismo se a ação integralista brasileira apoiasse o golpe, o que de fato aconteceu. Só que uma vez instaurada a ditadura varguista, os integralistas se viram marginalizados, se viram excluídos, não foram convidados a participar do governo como imaginavam que seriam, e daí então eles começam a se articular para tomar pela força o poder político, o que eles vão tentar fazer em maio de 1938, durante a famosa intentona integralista que quase acabou com a vida de Getúlio Vargas. A existência do movimento nazista no Brasil foi um motivo a mais para o país apoiar os Estados Unidos na guerra. Pesou também na decisão brasileira o apoio que a Itália e a Alemanha estavam dando ao Partido Nazista no Brasil e à ação integralista brasileira, que já tinham tentado, em 1938, articular um golpe de Estado contra Getúlio Vargas. Então é uma grande queimação, vamos dizer assim, Essas duas entidades, o Partido Nazista e a Ação Integralista Brasileira, acabam então se convertendo em suspeitas, em inimigas aos olhos de Getúlio Vargas, e o apoio que os governos alemão e italiano davam a essas organizações acaba então também provocando um certo distanciamento do governo brasileiro com relação aos países do eixo, como se dizia, a aliança entre a Alemanha e a Itália. Mas o fator decisivo foi realmente a entrada dos Estados Unidos na guerra, que marca um rompimento praticamente irreversível do Brasil com a Alemanha. É da campanha nacionalista que surgem os soldados oriundos de etnias estrangeiras no exército brasileiro. Tem início então uma intensificação das perseguições às populações de origem alemã, italiana e japonesa, inclusive com o recurso ao recrutamento forçado de pessoas de origem estrangeira para servirem no exército brasileiro a fim de reforçar o seu patriotismo. A presença acabou se tornando uma vantagem para a Força Expedicionária Brasileira. A Força Expedicionária Brasileira enviou 25 mil homens para travar os combates da campanha da Itália entre setembro de 1944 e maio de 1945.
Desses 25 mil homens, qualquer coisa como 12 a 15 mil foram efetivamente combatentes, sendo os outros restantes elementos de apoio ou administrativos às ações de combate. Desse efetivo de 25 mil homens, na minha pesquisa, eu estimo que entre 700 e 800 tenham sido indivíduos de origem germânica. Qualquer coisa aí como 3 ou 4% do efetivo total da Força Expedicionária Brasileira seriam compostos, então, de descendentes de alemães. Todos eles falavam fluentemente o português e a maioria deles falava também o alemão. Essa foi uma das grandes vantagens que a Força Expedicionária Brasileira pôde contar nas suas ações de combate e também no relacionamento com a população civil. Ela tinha um número significativo de indivíduos que falavam a língua do inimigo, permitindo, consequentemente, travar conversas, interrogatórios com os soldados inimigos capturados. Havia também um número substancial de descendentes de italianos, o que facilitou muitíssimo o contato da FEB com a população civil local por toda a Itália ocupada. Mas para os combatentes, a situação era dúbia. Na pesquisa que eu fiz, eu tive acesso a vários depoimentos que foram recolhidos e foram preservados de militares de origem alemã que lutaram pela FEB, que se referem a um conflito. O conflito foi de duas mãos, quer dizer, uma mão de ida e uma mão de volta. No conflito relativo à ida, havia o impasse, o conflito de ter que lutar contra um povo cuja língua, cuja cultura, cuja raça, no limite, poderia ser considerada comum a eles próprios. Eles poderiam se considerar alemães lutando contra alemães. Eles tiveram que reprimir essa componente da sua personalidade e incorporar definitivamente a nacionalidade brasileira e desempenhar, então, as suas ações de combate contra os alemães no front italiano. Na volta, eles tiveram outro conflito, um conflito de uma outra ordem, que era justamente o fato de terem que prestar contas às suas comunidades de origem. Muito interessante o depoimento do ex-combatente Breno Schirmer, que é originário de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Ele diz que teve muita dificuldade em justificar a sua atuação na FEB diante da sua comunidade, que é toda ela de origem alemã. Longe de ser a exceção, essa foi a norma para os soldados alemães de Vargas. Um outro episódio que também é revelador desse tipo de conflito diz respeito à morte do próprio Ari Hauen. Os seus pertences pessoais e a sua arma pessoal, que é uma carabina automática norte-americana, foram recolhidos do campo de batalha pelo seu amigo Nelson Justus, pai do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, homônimo, Nelson Justus. E Nelson Justus, o pai, recolheu os pertences e a arma do Ari Hauen e foi até Mafra devolver à família Hauen os seus pertences e a sua arma pessoal. Consta, isso está transcrito também no livro de José de Cash, o clássico livro Nós Estivemos Lá, de que houve uma furiosa discussão entre o Nelson Justus e a família Hauen, porque a família Hauen não podia aceitar aquelas coisas no seu lar, muito menos aceitar a arma pessoal de Ari Hauen, porque aquela era uma arma que tinha sido utilizada para atirar contra alemães. Isso não poderia ser admitido numa casa de uma família de origem alemã. Foi o alto preço a pagar pela decisão de demonstrar patriotismo. O conflito foi realmente duplo, foi de duas vias. Essas pessoas tiveram que se converter em brasileiros ardorosos para ir à guerra e tiveram que prestar contas dessa conversão quando voltaram para suas comunidades de origem ao fim da Segunda Guerra Mundial. Apesar disso, os soldados alemães de Vargas receberam o reconhecimento nacional, uma situação muito diferente da enfrentada pelos brasileiros que foram incorporados ao exército alemão. Veja no próximo bloco.